Olá, colegas e ouvintes da Rádio CAASC. Estamos aqui hoje no 8º episódio do ComplyCast. Desde já eu quero agradecer o apoio da nossa presidente da casa, da OAB, a doutora Cláudia Prudêncio, o presidente da Caixa dos Advogados, o doutor Juliano Mandelli, pela oportunidade que nós temos aqui de gravar mais um episódio do ComplyCast, uma iniciativa da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB. Hoje nós estamos aqui com o promotor, Dr. Afonso Guizo Neto, para debater um tema muito importante da nossa sociedade e que traz reflexos tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada e impacta diretamente na nossa sociedade. O tema é Em Busca de uma Sociedade Mais Íntegra, o que todos nós temos a ver com a corrupção. O Dr. Afonso Guizo Neto, ele é doutor pelo Programa Estado de Direito e Governança Global, além de diversas outras titulações, e ele é idealizador de 2 projetos bem renomados aqui no Estado, que é o que você tem a ver com a corrupção, e atualmente ele está divulgando e coordenando o programa Educando Cidadãos, que tem relação direta com a pauta que a gente vai tratar aqui hoje. Então seja muito bem-vindo, doutor Afonso. Vamos conversar, então, tentar de uma forma muito leve trazer para os nossos ouvintes como que a gente pode, de alguma forma, entender esse fenômeno da corrupção, quais medidas a gente pode realmente adotar para tornar a sociedade mais alerta para o tema, para a gente conseguir debater esse assunto de uma forma responsável e, de fato, trazer impacto positivo para a sociedade. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Agradeço a doutora Marina Miranda e também não posso deixar de agradecer, além da presidente da Ordem, a doutora Cláudia Prudêncio, também o coordenador do projeto Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção, na Ordem dos Advogados do Brasil. Então a OAB foi uma das primeiras parceiras do projeto. O projeto ele não é de uma instituição ou de uma pessoa, são vários coordenadores que vão se revezar ao longo de um ano, então isso é muito legal porque acaba sendo um projeto de sociedade, né? De instituições e de pessoas individuais que se juntam com os denominadores comuns que temos juntos, né? Então agradecer também ao coordenador do projeto na Ordem, Dr. Marcelo Peregrino, que desde a primeira hora vem atuando também de forma bastante ativa no projeto, o que reforça a participação de todas essas instituições, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil. É um prazer estar aqui contigo e eu quero, na verdade, não só levar a palavra para o mundo jurídico, para os advogados, para os colegas advogados, mas fazer essa grande reflexão, né? O que nós, enquanto sociedade, temos a ver com esse problema que afeta não só a área jurídica, afeta a nossa vida, né? Recente tivesse um menino, mostravas aqui, o Joaquim, né? Que eu tenho os meus meninos que fizeram agora, casal de gêmeos que fizeram 27 anos de idade, o Joaquim com seus 8 meses, que mundo a gente quer deixar para eles, né? Como a gente pode, ainda que no universo pequeno, transformar e fazer a diferença. E por isso mesmo que a gente quis colocar em pauta esse tema. Muitas vezes a gente fala de corrupção até de uma forma muito pejorativa e muito distante da nossa realidade, ou até mesmo de uma forma muito corriqueira, né? Todo mundo é corrupto, a gente generaliza muitas situações. Então eu queria começar introduzindo o assunto realmente, né? O que é corrupção, doutor? Quais as consequências, os impactos para a sociedade, porque muito se fala dessa forma mais genérica e dessa forma, às vezes até descontextualizada, e que aí tudo também vira corrupção e nem tudo é corrupção. Então, quais são os impactos para a sociedade? Eu queria que a gente começasse contextualizando para colocar todo mundo na mesma página. Doutora Marina, acho que isso a pergunta parece simples, mas ela é não só complexa como necessária. Porque às vezes, e tu tocasse num dos pontos que nós trabalhamos no projeto, no Educando Cidadãos e também no que você tem a ver com a corrupção anteriormente, é um dos conceitos que Hannah Arendt, a autora, filósofa alemã, já levantava a partir da análise do que foi o Terceiro Reich na Alemanha. O perigo da generalização. Quando dizia Hannah Arendt, né, quando toda a Alemanha era culpada no pós-guerra, você não podia identificar os verdadeiros culpados, que eram alguns membros daquela máquina de matar, daquela estrutura burocrática do Terceiro Reich. Então, quando toda a Alemanha é culpada, você não pode identificar
processar e, se claro, comprovando a responsabilidade, punir efetivamente os culpados, com direito à ampla defesa, contraditório e tudo isso que nós sabemos que é sagrado no Estado Democrático de Direito. Mas aí, um dos conceitos que ela ressalta e que a tua pergunta traz essa reflexão, o perigo e a gravidade da generalização. Quando todos os juízes vendem sentença, quando todos os advogados levam um dinheiro por fora, quando todos os promotores de justiça agem individualmente no interesse próprio, quando todos os médicos, enfim, eu estou pegando exemplos, isso é de qualquer área. Comecei aqui pela nossa casa, que é o sistema jurídico, mas são poucos os equívocos. Os equívocos devem ser identificados, processados, comprovou, punidos. Seja um advogado, seja um promotor, um juiz, um médico, um ministro do Supremo, um servidor mais simples, não importa. A lei deveria, né, servir e ser aplicada para todos. Mas quando a gente bota todos no mesmo balaio, a gente resguarda, na verdade, os verdadeiros culpados. Diz Hannah Arendt, quando todos são culpados, os verdadeiros culpados não podem ser identificados, processados e efetivamente punidos. E eu acho assim que a gente tem que fazer essa reflexão, porque nessa ânsia de realmente querer combater a corrupção, muitas vezes a gente se equivoca em determinados conceitos, né? Eu já escutei muitas vezes as pessoas falando, furou a fila, então você é corrupto por furar a fila. Não, furar a fila é uma questão ética, né? A gente está trabalhando com ética, furou a fila não é uma situação legal, você não deve ensinar isso para os seus filhos, mas isso não é corrupção, né? Um comportamento, um desvio ético pode levar sim você a cometer atos de corrupção. E por isso que o compliance é tão importante, porque o compliance você cria controles dentro das instituições de um modo geral, sejam elas públicas ou privadas, para evitar que desvios éticos nos levem a atos de corrupção, dentre outros problemas, né? Então acho que é importante a gente contextualizar que nem tudo é corrupção, mas que sim, se a gente quer combater a corrupção, a gente tem que trabalhar esses desvios éticos do comportamento que é natural do homem, né? Então, isso a gente trabalha com cultura, né? E estamos aqui para isso. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação à integridade, né? Qual que é a importância da integridade para a gente combater a corrupção? Eu acho que tocasse nesse ponto fundamental, até antes de entrar propriamente na integridade, tocasse num ponto fundamental, né? Eu queria até, já encaixando na primeira pergunta, que talvez eu não tenha dito o que deveria ter dito em relação ao que é a corrupção. E falasse com muita propriedade, né? Tem a corrupção técnica jurídica que a gente, né, que agora ano eleitoral, a corrupção eleitoral ativa e passiva, que é o vender o voto e o comprar o voto, está lá no artigo 299 do Código Eleitoral, ambas as corrupções. Já no Código Penal, a corrupção fora do eleitoral, a corrupção, digamos, ordinária, comum, ela está em 2 artigos diversos, a corrupção ativa e passiva. Então, o ato de corrupção, a lei de improbidade, que está em atos de corrupção cíveis e assim por diante, a gente pode nominar, mas tocasse muito bem. Às vezes, o furar a fila, o falsificar a nota, o lucrar no troco, é um desvio de conduta que, embora não seja tecnicamente corrupção, consolida, fortalece uma cultura da corrupção. E daí você olha nos exemplos, se ele fez errado, por que eu não posso fazer? Se quem deveria dar o exemplo não dá, por que eu vou ser punido por uma coisa tão pequena? E a sociedade forma círculos negativos, viciosos. E daí entra justamente o teu questionamento. Qual é, então, a lógica e a importância de ser íntegro, desse conceito, que às vezes parece um conceito vazio? Não, ser íntegro é não só você se apresentar por inteiro, seja na vida privada ou na vida profissional, você mostrar o que veio e você formatar, e daí partindo do pressuposto que nós vivemos em sociedade, que essas regras que são estipuladas pelas sociedades devem ser observadas por todos, independente do poder político, poder econômico, poder de autoridade, nós vamos formar uma cultura da integralidade, onde você se apresenta como um todo para cumprir as regras como um todo. E aí você tocou no ponto fundamental, e aí parabéns aí pelo trabalho na OAB, né? Essas comissões, elas não vieram para ser formais. A empresa tal tem uma comissão de compliance, tem um código de ética, etc. e tal. Não, você tem isso e você faz ações diárias, ações de conscientização. Hoje a educação é a menina dos olhos do projeto, por quê? Porque existem projetos no mundo inteiro comprovando que a educação forma
projetos integrais e firmes e sólidos de compliance numa empresa privada, numa empresa pública, numa atividade social. Então, essas técnicas, essa preocupação na fomentação do que tu falasse, doutora Marina, de fomentar uma cultura, a cultura da anticorrupção, a cultura da boa governança, a cultura do compliance. Não pode ser algo no papel, tem que ser algo diário, com ações diárias, com práticas diárias, e mostrar para os nossos jovens, crianças e adolescentes, e também convencer o público adulto que efetivamente, e os organismos internacionais já acordaram para isso, a regra é seguida para todos, faz bem para toda a sociedade. Então, a curto prazo, eu posso, abre aspas, me dar bem em um desvio de conduta, mas a longo prazo, mesmo eu, é o que nós falamos no projeto, a partir da tese que eu defendi na Universidade de Salamanca, como a corrupção se apresenta como um problema de ação coletiva. E quando ela é um problema de ação coletiva, o individual é priorizado em detrimento do coletivo, e aí você não tem integridade. E fomentar uma cultura de integridade, antes de tudo, passa por, sem hipocrisia, e tocasse também no início dessa lógica, né? Nem tudo é corrupção, mas nós temos que deixar de ser hipócritas, né? Nós fizemos alguns desvios de condutas, a gente pode melhorar. Isso não quer dizer que a gente tem que ser responsabilizado pelo grande ato de corrupção, não, mas a sociedade ela tem que fazer um pacto social. Vamos cada um fazer a sua parte, e aí você faz uma cultura do compliance, você é íntegro, e efetivamente a gente pode, claro, com defeitos, com aperfeiçoamento que o processo demanda, mas a gente pode evoluir enquanto sociedade. Esse pacto, eu diria que ele parte dentro de casa, né? E vai para as instituições, onde a gente se relaciona com as pessoas. E aí vem muito a questão do exemplo, né? Quando a gente fala ali dos pilares do compliance, o principal pilar, eu sempre aponto como principal pilar, é aquele apoio da alta administração, que é aquele que dá um exemplo, né? Então, e isso a gente pode levar até para nossa casa. Se os pais não dão um exemplo, né? Como é que você vai exigir do seu filho uma conduta diversa? E assim a gente vai replicando determinadas condutas. Existe, é claro, dentro de uma sociedade, alguns pontos obscuros, que a gente não sabe até que ponto, a partir desse momento, eu estou tendo um desvio de conduta ou não. E eu acho que para isso a gente tem que trabalhar a corrupção, né? Quando a gente faz, eu pelo menos quando eu elaboro algum código de ética e conduta, eu sempre gosto de colocar, entre parênteses, um exercício de reflexão ao destinatário daquele código, né? A sua conduta, ela pode gerar, digamos, algum prejuízo para a imagem da organização? Uma série de perguntinhas para começar a fazer o exercício. Bom, se a sua resposta for sim para alguma dessas perguntas, então talvez realmente você tenha que levar essa situação, né, se ela não estiver no código, para um superior, para avaliar, porque às vezes realmente dentro da sociedade a gente não sabe até que ponto uma determinada conduta, talvez ela não seja ilegal, mas ela vai ser sim algo que fere a ética e fere os valores da sociedade, né? E assim eu acho que a gente se coloca dentro da família também, dentro do nosso papel no trabalho, com os amigos. Então acho que trabalhar a educação, né, é o ponto de partida para a gente mudar esse cenário. E eu vejo isso não como uma medida de curto ou médio prazo, mas a longo prazo, de a gente prever lá na frente uma mudança de mentalidade para mudar realmente as pessoas, né? Então por isso acho tão importante a gente estar tratando disso aqui hoje. E nesse ponto eu queria colocar já uma próxima pergunta para a gente fazer reflexão, que é, né, nessa perspectiva de fazer esse exercício social, esse pacto social, qual é a importância do controle social? E aí a gente levando, né, porque a corrupção, existe a corrupção entre entes privados, aqui no Brasil ainda não é tipificada a corrupção privada, ainda precisa haver um relacionamento com a administração pública para a gente ter a corrupção, mas qual que é a importância, a relevância do controle social no combate à corrupção? Decisiva, fundamental, assim, inquestionável para o sucesso da nossa tarefa, que é fomentar uma sociedade, e justamente entra, né, no Educando Cidadãos, que busca criar uma cultura de cooperação, participação e controle social. Por quê? Enfim, poderia citar aqui vários exemplos práticos, a gente vê isso na nossa vida diária profissional, ou mesmo teóricos, né? Isso é estudado quase que em todas as academias e tendências, né? Esses desvios de condutas éticos, o que é a corrupção, o que isso causa mal à sociedade. Mas o fundamental aqui é dizer que efetivamente
essa cultura da corrupção, ela pode ser, digamos, enfrentada a partir de uma cultura de controle social. E eu lembro um autor americano, que é Robert Klittinger, que diz o porquê, e responde a tua pergunta, esse questionamento que é importantíssimo. Qual a importância do controle social? O que diz Robert Klittinger? A corrupção, ela vai estar em qualquer lugar do mundo, seja num país pobre, seja numa cidade menos favorecida com as políticas públicas, seja num país riquíssimo, seja numa cidade com potencial onde tudo funciona bem. A corrupção vai estar de igual forma se nós tivermos a chamada equação de Klittinger, que é corrupção é igual a monopólio do poder, então um grupo ou uma pessoa concentra o poder, mais discricionalidade absoluta, eu faço o que eu quiser com esse poder, eu concentro esse poder, eu dou um pouco aqui, dou um pouco lá, eu tenho discricionalidade absoluta, menos accountability, menos fiscalização, menos prestação de contas. E aí entra a decisão quase fundamental de um controle social efetivo. Quando eu tenho controle social efetivo, eu tenho prestação de contas, eu tenho fiscalização, portanto, eu diminuo, eu reduzo em muito a possibilidade do fenômeno da corrupção. Então, diz o projeto, né, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. E fomentar essa cultura do controle social, e tu fosse muito feliz quando tu dissesse, olha, tem que vir uma outra geração aonde fiscalizar o público, aonde fiscalizar o privado, porque a corrupção está no público e no privado, fiscalizar essa simbiose, né, da vida humana, ela passa por indivíduos que cheguem ali com essa cultura. Não vai ser um saco, não vai ser chato, não vai ser, como dizem os espanhóis, né, aborrido, você perder tempo com isso. Não, isso está na prática, na educação. Muitos países do primeiro mundo que já têm índice perto de zero da corrupção continuam investindo na educação, na sala de aula, para que essas crianças continuem numa política anticorrupção, de boa governança, de compliance. Por que a Suécia, abre aspas, investe tanto nessa política anticorrupção, na educação, nas escolas, se os índices são baixíssimos? Porque ela sabe que ela tem que manter. O processo educativo é contínuo. Essa nossa conversa vai ser a primeira de muitas outras conversas das pessoas que querem criar essa cultura. Isso a gente tem que levar para o resto das nossas vidas. Claro, com novas técnicas, se adaptando à sociedade, o direito é dinâmico, a sociedade é dinâmica, mas esse conceito de ética, de fazer para o outro, que você gostaria que fizesse para você, não fazer para o próximo, aquilo que você não gostaria de receber em troca, é até um conceito platônico, bem antes de Cristo, quer dizer, é algo que a gente tem que repetir, abordar e estimular para o resto das nossas vidas. E eu vejo assim que o controle social, de um lado, né, a gente tem uma dificuldade realmente de compreender quando a gente fala do controle social para um cidadão, né, para o cidadão médio, de compreensão média, às vezes até conversando com os meus pais ou com familiares, muitos não compreendem questões técnicas para fazer realmente o controle. E é difícil, né? Quando a gente fala de licitação, de improbidade, né, de um uso devido dos recursos públicos, se teve realmente dolo ou não, se teve má fé em determinada conduta. Então, para aquela pessoa que não tem esse conhecimento técnico, muitas vezes é difícil de fazer esse controle, né, social. Ainda mais quando a gente tem problemas de transparência, né? Embora a gente tenha a lei de acesso à informação, que a gente tenha obrigatoriedade de divulgação das despesas públicas, né? Quando a gente está falando ali do investimento realmente da administração pública, do Estado, como ele usa, né, e gere o nosso dinheiro, a gente tem essa dificuldade, mas por outro lado também eu fico me questionando até que ponto existe um interesse genuíno da sociedade em se desenvolver nessa perspectiva. Porque se a gente tivesse energia, né, a gente teve recentes eleições aí, vamos ter de novo esse ano, a gente teve uma eleição acirrada aí no âmbito nacional para a presidência, e eu fico pensando, né, se as pessoas que gastam tanta energia no momento de eleger seus candidatos, se elas revertessem essa energia para entender um pouco e controlar, seja o meu candidato A, mas o B, o C e o D, né? Será que a gente não teria realmente resultados melhores,
do que realmente só ficar nessa disputa, não querendo polemizar o debate, mas nessa disputa de eu sou o partido A ou B, né? Será que a gente não tem que mudar um pouco isso, de a gente tentar levar um pouco mais, deixar um pouco essa disputa cega política um pouquinho de lado e tentar entrar, compreender realmente, né? Tudo bem, o meu candidato é o A, é o B, ele não se elegeu, mas então o que eu vou fazer para mudar o contexto? Porque eu acho que passa por aí, né? E até mesmo a nível local, será que eu estou realmente por dentro, eu estou analisando como que o prefeito da minha cidade vem gerindo os recursos públicos? Será que as demandas estão sendo atendidas? Como é que eu faço para mudar isso? Como é que eu faço para analisar como as ações, né, se o plano de governo dele está sendo cumprido? Tudo isso permeia essa questão do controle social. Então, talvez a educação a gente tenha que levar nesse nível também, né, de a gente deixar de politizar tanto o debate e para um aspecto mais técnico e cobrar retornos e respostas dentro dos ambientes mais próximos da gente, né, da Câmara de Vereadores, da própria prefeitura, dos conselhos, né, que a gente tem, do conselho da cidade, a gente tem uma série de conselhos de representatividade da sociedade que a gente poderia trabalhar, que são ferramentas, né, que a gente poderia utilizar. Então, nessa perspectiva, eu queria que a gente entrasse mesmo no próprio programa Educando Cidadãos, né? Qual que é a metodologia, quais são as próximas ações, o que está sendo feito a respeito, para que quem esteja nos escutando possa, de repente, ou aderir ao programa, de alguma forma ajudar, ou até mesmo, enfim, participar efetivamente, né? Sim. Não, doutora Marina, acho que seus questionamentos assim são perfeitos no sentido do desafio que é tocar na questão da corrupção, na questão da ética, na questão do compliance, no questão de até quanto todos nós, repito, de um certo ponto somos hipócritas. Eu mesmo sou muito questionado, às vezes, campanha corrupção, qual é o seu salário? Você não, então a gente é questionado, né? E às vezes é fácil apontar o dedo, dizer que está tudo errado, mas o que a gente vai construir? Se existem excessos, vamos pegar esse exemplo que é tão questionado, se existem excessos que desrespeitam subsídios do Judiciário, do Ministério Público, se existem excessos em vários setores públicos, a gente sabe que tem vários órgãos aí, como a gente pode efetivamente resolver isso, sem ficar jogando pedra nos outros? Vamos, enquanto sociedade, vamos botar o que é justo, o que não é justo, da onde vem isso, da onde vem aquilo e quais são os limites, inclusive, né, do bom uso do nosso dinheiro público. Por que não montar uma comissão? Por que não analisar fora do calor? E daí veja o desafio, tu tocaste no ponto fundamental. O grande desafio que a gente enfrenta, e isso independe dos nossos cargos, das nossas funções, é um momento, é polêmico, tu bem ressaltasse, mas que a gente não pode fingir que não existe. Um momento de polarização, um momento onde as pessoas torcem para determinados candidatos como fossem clubes de futebol, e daí eu sempre digo, vamos analisar fatos. Esse fato de uma determinada pessoa, seja de direita, seja de esquerda, tá legal, ele ajuda toda a sociedade. Mas tem... Não, o outro fato pode estar errado, também do de direita, também do de esquerda, não importa de onde vem, analisar fatos e amadurecendo, e muitos desses fatos vão ser duvidosos, isso faz bem, tem situações que não são tão simples, né? Embora muitas delas são óbvias, né, independente do seu gosto partidário. Então, o grande desafio, como fomentar essa cultura do controle social numa sociedade polarizada. Vários autores falam sobre isso, uma delas é Rose Arkman, onde fala das sociedades divididas, né? Como funciona o problema da corrupção em sociedades divididas. E veja que o fenômeno da polarização, e vou aqui dar nome aos bois, hoje no Brasil, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Então, cada país tem o seu Lula e o seu Bolsonaro, abre aspas, né? Então, como enfrentar esse processo? Não é fácil. A gente sabe, a gente tem amigos, a gente tem familiares. Eu digo, eu tenho grupos de amigos que gostam mais de um lado e grupos de amigos no WhatsApp que gostam mais do outro. E sou taxado, via de regra, do outro, porque não, mas não é bem assim, veja isso. Então as pessoas, se você se põe, abre aspas, tentando fazer esse diálogo de conscientização, você é taxado,
você às vezes é até dito que você está em cima do muro. Não, você tem que construir enquanto sociedade esse diálogo, né? A democracia, sim. Se eu tenho a certeza de que eu sou o único certo na história e a verdade está comigo, eu não vou construir uma democracia. A democracia, ela é plural. A partir dessas ideias, e eu sempre digo, pessoal, vamos focar em algo fundamental que o projeto, e encaminhando aí para a resposta da tua pergunta, o Educando Cidadãos, o que todos nós temos que fazer com a corrupção, ele não foca nessa diferença, que é mínima. Se pegar um grande grupo, botar questões importantíssimas para a humanidade, o denominador comum vai ser mais de 90%. Tu, eu, né? A nossa amiga aqui que nos filma, que eu não esqueci o nome dela. Juliane, queria agradecer, obrigado aí pela aqui. O pessoal não vê quem está nos bastidores fazendo tudo isso. Quer dizer, todos nós aqui temos as nossas angústias, as nossas necessidades, mas de fato a gente tem que, enquanto sociedade, ser plural, né? Se eu me coloco no lugar do outro e a gente compõe junto, a gente tem esses denominadores comuns e o projeto leva para isso. Claro que a gente tem que tocar em pontos chaves, mas criar essa cultura para resolver os problemas, não só para apontar. Eu sei que o meu Supremo Tribunal Federal, que é importantíssimo, tem problemas que eu questiono, né? O Judiciário, o Ministério Público, a Justiça como um todo, todas as áreas podem e devem melhorar. E o projeto Educando Cidadãos, doutora Marina, ele traz a sociedade para dialogar. Então não é um projeto de uma pessoa ou de uma instituição. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou no projeto, respondendo a tua pergunta, como qualquer outro, ela vai determinar suas ações internas. Como eu posso participar desse projeto? Muitas vezes, como a gente está fazendo aqui, já usando instrumentos que ela tem. Essa aqui é uma ação do projeto através da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Nesse caso aqui, liderada por ti nesse momento. Então já é uma ação da OAB no projeto, e assim cada entidade. Já são mais de 40 entidades com ações internas. Para dar um exemplo, o Conselho Regional de Administração está nacionalizando o projeto. Então, não passo já de pedido de nacionalizar o projeto. Vai gravar uma apresentação do projeto, uma palestra que a gente já tem padrão, adaptando as necessidades do administrador. Então, aquilo ali não fica um assunto chato e vazio, fica necessário, ele precisa e ali ele vai colaborar no dia a dia, seja na vida profissional, seja na vida privada. Então, são 40 entidades, e muitas outras chegarão, que têm as suas ações internas que vão ser executadas, as ações externas conjuntas, onde a gente se une. A primeira delas será, aqui em primeira mão, já foi aprovada, a Assembleia Legislativa é uma das parceiras do projeto, já aprovou na mesa diretiva da Casa o Dia Estadual da Corrupção, em homenagem ao lançamento da campanha Que Você Tem a Ver com a Corrupção, em 27 de agosto de 2004, na cidade de Chapecó. Então, pegado em homenagem a esse projeto, que tem o seu embrião lá em Chapecó, no dia 27 de agosto nasceu a campanha, portanto, será o Dia Estadual da Corrupção, onde a gente vai fazer uma semana com várias atividades com todos os parceiros. Resolve o problema? Não, mas conscientiza que a gente precisa parar para pensar. A gente não está aqui trazendo uma solução mágica. Eu sei que tem muita coisa que a gente tem que resolver a partir dos nossos atos e a partir da nossa casa enquanto instituição. Mas a gente não pode, a partir de defeitos que existam, não, está tudo errado, voltamos ao início da tua pergunta, de generalizar a coisa e não tem solução. Não, vamos construir e fomentar. A OAB é parceira desse projeto, como é a Assembleia, que é pública, que é nossa. Às vezes as pessoas focam no legislativo, no executivo, ou mesmo no judiciário como um inimigo. Não, são nossos, vamos nos adonar do poder público, né? E essa fomentação o projeto faz com atividades internas e externas, fazendo ações. Tem projeto de mídia, então estamos a partir dessa semana, inclusive, com VTs nas televisões abertas, com spots nas rádios, lembrando que a CAERT também é uma das parceiras do projeto, então em todo o estado de Santa Catarina, com caravanas que vamos fazer, regionais por todos os estados, levando o projeto, em todas as salas de aula. Então a Prefeitura de Floripa já é parceira do projeto, a Prefeitura de Pomerode também, outras prefeituras estão nos procurando, inclusive fora do estado. Então o projeto vai para todas as escolas, e tocando em algo fundamental, o projeto ele foca muito no município, muito na cidade. Por quê? Porque lá acontece a vida. Se tu fizesse referência a isso, olha, eu tenho que conhecer o meu vereador,
E aqui, como a gente está no ano eleitoral, eu finalizo a minha participação convidando a todos a participarem do projeto, seja pessoa jurídica, projeto sem dinheiro, ele não dá dinheiro para ninguém, ele não pede dinheiro para ninguém, é um projeto 100% voluntário. Tudo que a gente está fazendo é sem dinheiro, as pessoas se doam, a mídia, a campanha publicitária que foi feita pela De Araújo, as meninas da agência Curió que fizeram a produção dos comerciais, a Caerte que fez os spots, todo mundo trabalhando unidos de graça no projeto. Assim, todas as ações são 100% doação, voluntárias. Então fica o convite, pessoas jurídicas, pessoa física, você entra lá, preenche, você não tem obrigação nenhuma senão se engajar no projeto, dando palestra, levando para a comunidade, bairros. Ele não é um projeto nem de direita, nem de esquerda, é um projeto social. O projeto ele não cresce na polarização, porque na polarização não tem ambiente de diálogo, então todos são bem-vindos, vamos construir algo juntos. E efetivamente fica aqui o agradecimento à Ordem dos Advogados do Brasil por estar aqui com vocês e chamar, vamos tentar fazer a diferença. Se a gente vai conseguir, eu não sei, mas acho que a gente pode tentar. Então o projeto ele se pauta dessa maneira, ele não está acabado, ele pode receber novas ideias, ele deve ser construído a várias mãos. Que sociedade a gente quer para o Joaquim, que tem 8 meses, para o Eduardo e para a Luísa, meus gêmeos que fizeram 27, para cada um de nós, para os netos, sobrinhos, para cada um, para você que está nos assistindo, advogado, servidor público, enfim, empresário. Que sociedade a gente quer? O que todos nós temos a ver com a corrupção? E eu acho importante a gente mencionar, e aí indo talvez para os finalmente aqui do nosso podcast, mas que muitas vezes a gente não percebe o quanto a corrupção impacta na nossa vida, né? Eu estava lá no Rio de Janeiro faz 2 semanas, no 3º encontro de auditores de tribunais de contas, e cujo tema era realmente integridade, a partir de controles internos e integridade. Eu estava assistindo uma das exposições do Rodrigo Fontenelle, que eu gosto muito, que ele é do CGE de Minas Gerais, o controlador geral, e ele estava falando de corrupção, e ele trouxe um vídeo que expôs de uma forma assim bem tocante de como isso acaba, a corrupção ela acaba realmente matando pessoas. Demonstrava um aluno, e aí a gente indo até para a parte da corrupção privada, que a gente fala muito pouco ainda no Brasil, né? A gente sempre envolve o servidor público no meio, mas a corrupção no âmbito privado das empresas e das relações privadas, ela também tem um impacto na sociedade. E esse exemplo desse vídeo que ele trouxe era um estudante de medicina que estava com uma dificuldade na prova, não conseguia responder a prova, e foi lá e comprou o professor a nota dele. Comprou a prova, né, a nota mínima que ele precisaria. E aí esse estudante de medicina se forma, e a esposa desse professor vem a ter um problema de saúde que precisava de uma cirurgia, né? Precisava fazer uma cirurgia de urgência e caiu na mão desse médico. E esse médico na hora, é claro, é um exemplo, né? Um vídeo, mas esse médico na hora não consegue resolver o problema, não consegue atendê-la adequadamente. E aí depois, quando esse professor se depara com o médico, ela falece, vem a morrer. E quando o médico vê, o professor vê que o médico era aquele aluno que pagava um extra para ele para conseguir passar, a gente faz aquele exercício de reflexão. E a gente poderia usar inúmeros exemplos de como isso impacta, né? Recurso da saúde que não é investido na saúde, né? São obras inacabadas decorrentes de problemas de contratos mal feitos, decorrentes de superfaturamento e obras embargadas, e a gente tem uma série de situações que a gente poderia relatar. E no âmbito até das relações privadas, a gente pode colocar realmente a ética nos negócios, né? As pessoas que estão investindo em empresas listadas na bolsa, né? A gente tem um grande caso aí, como o caso das Americanas, enfim, vários outros casos que a gente pode ver o quanto a falta de ética impacta, sim, nos acionistas, nos stakeholders, no mercado de uma forma geral. E a gente tem que fazer esse exercício, né, essa reflexão e conversar sobre o tema. Eu acredito que já seja, assim, um excelente caminho para a gente trilhar, porque há algum tempo a gente sequer falava muito sobre isso, né? Eu acho que
a gente vem evoluindo enquanto sociedade, amadurecimento a respeito do tema. A gente tem que tomar esses cuidados, mas falar sobre o assunto de uma forma aberta e de uma forma responsável, eu acredito que seja já um ponto de partida, inclusive em casa e nas escolas, né? Então, quero parabenizar pelo programa Educando Cidadãos. Eu certamente vou querer contribuir também pessoalmente com o programa, como voluntária. E eu queria fazer um encerramento aqui, queria que o doutor fizesse um fechamento para quem está nos ouvindo, enfim, sobre o tema, sobre o projeto, palavras finais aí que tem para o público, para passar. Legal, agradeço novamente a oportunidade, né, o convite, a doutora Marina Miranda, e enfim, a doutora Cláudia Prudêncio, o doutor Marcelo Peregrino, enfim, a todos os envolvidos. A Ordem é uma grande parceira nesse projeto. Eu acho que tu falasse tudo, né? A corrupção privada, ela é considerável, aliás, em cifras financeiras, ela é muito maior que a corrupção pública. Já existem pesquisas nesse sentido. Mas mais do que achar culpados, eu acho que a gente tem que ver por que a sociedade chegou a esse ponto. E a gente pega na década de 90 o FMI, o Banco Mundial, por exemplo, que fingiam que tinham compliance, fingiam que se importavam com as relações aonde um governo ou mesmo relações privadas entre países, entre empresas, ela houvesse corrupção, né? E posteriormente, nos anos 2000, de fato, esses organismos internacionais pararam para ter uma preocupação efetiva contra a corrupção. Por quê? Por questão de ética, por questão de moral? Não, por questão de ver que efetivamente a corrupção fazia mal financeiramente. Todos perdiam a médio e a longo prazo. E como tu falasse, a gente usava esse mesmo exemplo que recordo nos anos 2000, né? Veja que mesmo antes de ter o nome que você tem a ver com corrupção, o projeto Não Corrupção já ia para as escolas, e lá, um dos exemplos que eu dava, eu dizia o seguinte: ano 2000, cidade de descanso, a corrupção de forma silenciosa, escamoteada, mata milhares de pessoas. Aquele dinheiro que deveria chegar na saúde não chega e várias pessoas, idosos, doentes, morrem. Aquele dinheiro que deveria chegar na educação deixa várias crianças sem acesso à educação, sem alimentação, sem a possibilidade dessas políticas públicas que a gente está falando de segurança. O dinheiro não chega como deveria chegar. A gente está falando de educação, a gente está falando de diversão, lazer, a gente está falando de todas essas políticas públicas, saúde, que são fundamentais para a vida humana, para o que a gente... Ninguém quer passar por essa vida, né? A gente esquece que a vida ela é tão rápida. Ninguém quer sofrer. Para que sofrer? Claro, altos e baixos todos temos na vida profissional, na vida pessoal, mas sofrer desnecessariamente, né? Imputar... Porque ninguém pode ser feliz se eu vejo ao meu lado alguém passando fome, alguém... Né? Eu estou aqui, sou promotor da área criminal e estou agora... abre aspas, fazendo história junto com meu colega Gustavo Vickers, sendo o primeiro promotor da recém-instalada, foi sexta-feira passada, juízo de garantias da capital. Então, digo isso porque as custódias estão aí, todas as custódias, e nas custódias é um bom exemplo que você vê a lei, a legalidade, o direito a ser aplicado, e algo que é incompatível muitas vezes com o que a lei determina, que é a tragédia social de pessoas excluídas, né? Então compor isso é muito difícil, né? Então são pessoas, como eu peguei esse final de semana de plantão nas custódias, né? Um cidadão na cadeira de roda, todo machucado, mas machucado é pouco, ele estava ali, tinha que ir para o hospital, sofrendo com dor, com várias lesões, ao mesmo tempo era um problema crônico de droga, de crack, de furtos, então eram furtos recorrentes. A população, esse cara está assaltando a minha casa outra vez, o meu bairro outra vez. Então, são situações, a sociedade precisa acordar. São pessoas excluídas, mas ao mesmo tempo que estão prejudicando individualmente outras pessoas, né? Uma pessoa que usa crack pode pegar uma faca e matar um inocente. Então, assim,
são problemas complexos que a gente não resolve só com punição e cadeia, mas que a gente também não resolve se omitindo. Não, bota na rua de volta, não. A gente tem que botar, precisa de tratamento, precisa de ajuda. Isso, doutora Marina, a gente só faz, não é só com o sistema de justiça, a gente faz com a sociedade. E o Educando Cidadãos chama todos para esse grande debate. O fenômeno da corrupção faz mal para todos, ele não faz bem. Mesmo a curto prazo, aquele abre aspas que leva à vantagem na corrupção, ele cria uma cultura da corrupção que faz mal para ele como um todo. Então, o individual, o egoísmo, e cai no exemplo do médico que vendeu a prova lá, que tu assistisse no curso, né? Ela se reverte contra você mesmo. E aí a vida se encarrega de impor algo fundamental, que é a gente tem que acordar para viver em sociedade, para um planeta mais sadio. Marcelo Blazer, físico brasileiro consagrado aí no mundo, na sua última obra diz: a gente tem que mudar as nossas relações com as pessoas, a gente tem que mudar as nossas relações com o nosso planeta. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, e podia ter acontecido, e possivelmente pode acontecer algo similar aqui em Santa Catarina, uma região própria para o planeta para isso. A gente tem que acordar, dar as mãos, deixar as pequenas diferenças de lado e construir isso junto. Não é fácil, tem muita coisa que desanima a gente, mas tentemos, né? Esse é o convite, vamos embora fazer a diferença. E para quem estiver interessado no programa, no projeto, como que faz para entrar em contato? Nós temos aí o nosso Instagram, que é o @Educando Cidadãos, tudo junto, minúscula, sem ser cedilha e sem acento, Educando Cidadãos. Temos também o nosso e-mail para contato, você quer receber o nosso material gratuitamente, que quer se inscrever, você pode, como a doutora Marina, pegar a fichinha lá do voluntário individual e ser um voluntário individual. Empresa também, tem lá a ficha do participante, parceiro jurídico. Você vira dono do projeto, lembrando, a pessoa jurídica que entra, faz as suas ações sozinha, livre, espontaneamente, e vira dona do projeto. Você acessa lá o Vamos Parar a Corrupção, também sem acento e sem cedilha, vamos parar corrupcal, @gmail.com. Acesse esse e-mail, entre em contato com a gente, ou mesmo pelo Instagram no @Educando Cidadãos, e venha fazer parte desse projeto. Ele não está acabado, ele aceita novas ideias e você está convocado a participar com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, doutor, pela presença. E aqui a gente encerra o nosso 8º ComplyCast e aguardamos vocês no nosso próximo episódio, que vai ser o tema ESG na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, muito obrigada, pessoal, pela audiência.